Boa tarde, pessoal do sexto ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Peguem um livro didático de vocês para fazermos algumas correções, tá certo? Então vamos lá, abra aí na página 40, tá bom? Que tem lá, né, sobre a revolta de Espartaco, tá? A gente sabe, né? A gente discutiu sobre essa revolta, né? No caso, eram gladiadores, né? Sofriam castigos, né? Faziam treinamentos para, né, lutarem uns contra os outros, ou com o próprio exército romano, com as legiões romanas, ou até com animais um pouco mais para frente, certo? E aí, o Espartaco, né, com os seus companheiros, acabam fugindo, né, de uma desses locais que faziam esses treinamentos e formou aí um exército, né, com cerca de 100 mil pessoas, certo? Então, tem até um texto, tá, aí na página 40, né, que diz o seguinte: Espartaco, Crixo, né, Enomaus, destruíram as portas da escola de gladiadores mantida por Lentulo, e com 30 e não mais companheiros de destino, fugiram de Capo. Capo era a cidade que eles estavam. Tá? E Lentulo, no caso, era o seu treinador, não, era o seu dono, na realidade. Tendo chamado os escravos à liberdade, tiveram consigo imediatamente mais de 10 mil pessoas, homens. Não lhes bastava mais terem fugido. Eles queriam agora se vingar. O afluxo cotidiano de novas tropas faz deles, afinal, um verdadeiro exército. Confeccionaram escudos de vime e couro, forjaram seu ferro em forma de espadas e lanças, e para que não falte nenhum brilho e seu exército, domam os bandos que encontram, formando uma cavalaria. Então, de início aí eles tiveram 10 mil pessoas, mas um pouco mais adiante, né, eles conseguiram aí formar um exército de 100 mil homens, certo? Então, o que levou esses escravos a realizar essa revolta? Tá? Quais foram aí os motivos, né? Ou seja, a condição de escravizados, tá? E que fizeram com que eles fugissem e organizassem aí essa revolta, certo? Qual era a condição de escravizados deles? Eles tinham que fazer treinamentos, ou às vezes até trabalhos forçados, e o pior deles era, claro, as lutas que eles, né, praticavam aí nas arenas, né, com todo aquele público olhando, com muitas apostas, né, que serviam até como diversão para as cidades romanas. Então, esses foram os motivos para que eles se revoltassem contra Roma, tá certo? Contra a República Romana. Cite dos fatores que ajudaram o grupo liderado por Espartaco a vencer o exército romano muitas vezes, tá? O número de revoltosos, como eu já falei, chegou aos 100 mil, tá bom? E além do fato que a maioria deles eram gladiadores, então eles sabiam como lutar, né? Eles eram treinados por quem? Por romanos. Então eles sabiam como os romanos lutavam, certo? Então isso fez com que muitas das vitórias aí dos gladiadores, do exército de Espartaco, né, acontecesse, certo? O numeroso exército e também a maioria desse exército era formado aí por gladiadores, ok? Continuando, vamos aí para a página 42, lá na hora do estudo, certo? Então, abram aí na página, né? Passem aí para a página 42, tá? Tem uma cruzadinha da qual vamos aí responder, tá bom? Então, letra A. Cidade com a qual Roma esteve em conflito entre 264 a.C. e 146 a.C. em uma série de batalhas. Tá? É uma cidade que fica ali no norte da África, tá? Do qual aí Roma teve em conflito, e ela foi importantíssima, né? Ela era uma cidade comercial, né? Era dominada ali por
né, pelos cartagineses, ou seja, é Cartago, né? Cartago aí demorou muito para que os romanos a conquistassem, tá? B, principal instituição política do período da República Romana, né? Qual era a principal instituição que tinha, né, votava as leis, criava as leis, né, vetava alguma coisa, organizava a política romana, era a principal instituição, no caso é o Senado, tá? O Senado romano tinha muito poder, tá certo? Inclusive, eles eram formados por pessoas que tinham muitas terras, tá? Por banqueiros. Então, tudo isso aí fazia com que o Senado romano fosse uma instituição muito poderosa. Letra C. Eram responsáveis pela aplicação das leis. É só você retornar aí acho que lá no livro de atividades vai ter, ou acho que aqui também tem, no livro de didática, lá na página, deixa eu olhar aqui, tem, lá na página 35, e você vai ver quem eram, né, que eram os pretores. Os pretores eram aqueles que aplicavam as leis, tá? Era uma espécie de juízes, né? Eles aplicavam, eles acabavam fazendo essa prática. D. Nome das guerras que envolveram romanos e cartagineses, né? Que a gente acabou de falar, certo? Então, eles eram chamadas de guerras púnicas, certo? Então, púnicas foram as guerras entre os romanos e os cartagineses, tá? Coloquem aí. Letra E. O grupo que durante... Deixa eu passar aqui o slide. Peraí. O grupo que durante o período da República dividiu-se em dois. De um lado, os que enriqueceram com as conquistas e se aliaram aos patrícios, né? Do outro, os pequenos comerciantes e agricultores que se tornaram cada vez mais empobrecidos. Que grupo eram esses, pessoal? Que até teve, né, a revolta lá do Monte Sagrado, né? Eles revoltaram, por exemplo, conquistaram depois a tribuna da plebe, tal e tal, né? Que grupo seria esse? Vão respondendo aqui no chat que, né, a gente vai discutindo. No caso, os plebeus. Os plebeus eram um grupo que, aqueles que participavam do exército, eles tiveram grandes conquistas, ganharam, né, muitas riquezas, acabaram se aliando aos patrícios, né, e do outro estavam aqueles pequenos comerciantes, agricultores, artesãos, que cada vez mais, com o afluxo populacional aumentando cada vez mais, eles acabaram se tornando ainda mais pobres, certo? Então, letra E, plebeus. F. Península ocupada pelos romanos durante a expansão territorial. Lembrando que na monarquia romana era apenas a cidade de Roma, tá? O reino de Roma. Depois, esse reino vai se expandindo, vai se tornar uma república, claro, e aí ele vai se expandindo ali naquele território, naqueles entornos, vai conquistar ali muitas cidades, né, até conquistar toda a península. Então, qual o nome dessa península? Península Itálica, certo? Então, foi a península que eles ocupam. Claro que depois eles vão se expandir para outros territórios, vão conquistar a Península Ibérica, vão conquistar a Grécia, o Egito, Cartago, tá? o Oriente também, a Ásia Menor, no caso. Tá? Vão derrotar os persas, né, ou o que restou dos persas. Então, tudo isso aí faz parte da expansão territorial. Mas o que a letra F está pedindo aqui, no caso, é Península Itálica, certo? Sobrenome dos irmãos... Não, no caso, letra G. Organização responsável pelas conquistas territoriais romanas. Aí é simples, é muito fácil, né? Quem era que ia lutar, né, nesses territórios? O exército, né? O exército romano vai ganhar muita força, inclusive depois, como a gente viu, né? Os triunviratos, né? Um processo de muita crise da República Romana vai ser formado aí por generais, por soldados, né? Que tinham aí muita influência. Então, letra G, exército. H, sobrenome dos irmãos Caio e Tibério, né?
ambos tribunos da plebe, que buscaram melhorar a situação da população mais pobre de Roma, por meio, por exemplo, da reforma agrária e da distribuição de trigo a preço baixo. Então, os irmãos Caio e Tibério, né, são aqueles que queriam a reforma agrária, foram assassinados, tiveram aí muitas conquistas para os tribunos da plebe, tá? Então é muito fácil, né? É só vocês colocarem aí Graco, né? Os irmãos Gracos, Caio e Tibério Graco, certo? Foram importantíssimos aí para os tribunos da plebe, para os direitos que eles acabaram conquistando, tá bom? Letra I. As leis das 12 foram as primeiras leis escritas de Roma. Quais foram as primeiras leis escritas de Roma, pessoal? Aí vocês só retornaram na página 38, tá? Tem lá na parte de cima, tem um quadro com as leis, com as conquistas dos plebeus, dos tribunos da plebe, e vai lá estar dizendo, né? As leis das 12 tábuas foram as primeiras leis escritas de Roma, tá bom? Então, muito tranquilo, né? A cruzadinha, você só vai completando, certo? Fácil, fácil. Qualquer dúvida é só ir comentando aqui no chat, certo? Lá na questão 2, tá? A respeito da República Romana, em seu caderno, estabeleça relação entre a revolta dos plebeus e a organização da sociedade romana. Qual a relação, né? Entre os plebeus, tá? Entre os plebeus e a sociedade e a organização social romana, né? Qual seria essa relação? Como é que estava a organização social? Quem era que estava em cima da pirâmide? Os patrícios, tá certo? Quem é que estava um pouco mais abaixo, né? Que fazia de tudo, né? Que fazia todos os trabalhos, né? Que participava, que compunha a maioria do exército, tá certo? Né? Quem era que produzia, né? Que fazia todo o trabalho pesado era quem? Os plebeus, tá? Quem era que detinha terras? Os patrícios. Quem não detinha terras? Os plebeus. Quem tinha direitos políticos? Os patrícios. Quem não tinha direitos políticos? Os plebeus. Então, era assim que a sociedade romana se organizava, tá? Os patrícios, que tinham todos os direitos e não pagavam impostos, os plebeus, que não tinham direito algum, pagavam impostos, trabalhavam, muitas vezes eram escravizados por dívidas, tá? Então, era dessa maneira que a sociedade romana se organizava. Então, qual a relação da sociedade romana, da organização social romana, com a revolta dos plebeus? É simples. A partir dessa organização social que privilegiava apenas os patrícios, os plebeus acabaram se revoltando, certo? Porque os plebeus não tinham direito algum, não tinham direito político, pagavam muitos impostos, eram escravizados, eram eles que participavam do exército, eram eles que participavam dos conflitos, tá? Eram eles que compunham a maior parte do exército romano. Então, tudo isso aí faz com que os plebeus acabassem, né, se revoltando contra os patrícios, certo? Inclusive, a principal revolta aí vai ser a revolta lá do Monte Sagrado, do qual aí vai surgir a tribuna da plebe, tá certo? Então, essa é a relação, tá bom? A partir da organização social romana, que privilegiava os patrícios, plebeus vão acabar se revoltando, tá bom? Acho que deu aí para entender. Se não deu, vocês vão colocando aqui no chat, tá certo? Na letra B, a expansão territorial e a crise econômica e social vivida em Roma, tá? Deixa eu ver aqui se não está... A expansão territorial, sim, e a crise... Né? Qual a relação entre a expansão territorial romana e a crise, né, econômica e social que surgiu depois dessa expansão territorial? Qual seria a relação? A gente viu nas aulas, né, quando a gente estava discutindo o assunto, que a partir da expansão territorial,
o aumento populacional de Roma ele ficou muito grande. Quem era que os romanos traziam de suas conquistas? Eram os escravizados. Tá? Eram muitos escravos, muitos escravos, muitos escravos. E esses escravizados, eles acabaram tomando o lugar, por exemplo, dos plebeus. Tá? Ou seja, não se tinha mais trabalho. Não se tinha trabalho porque esses cargos, esses empregos, né, podemos dizer assim, eram ocupados aí pelos escravizados, tá certo? Então, plebeus, clientes, acabaram sendo aí colocados um pouco de lado, tá? Para que esses escravizados ocupassem o lugar deles, tá? E o que isso vai gerar? Isso vai gerar pobreza, isso vai gerar fome, certo? E, consequentemente, vai gerar uma crise econômica, uma crise social, que vai aí marcar, né, o fim aí da República Romana, tá certo? Então, eu acho que vou explicar novamente. A expansão territorial vai vir o quê? Os romanos, né, a partir do momento que eles vão conquistando, eles vão trazer muitos escravizados. Esses escravizados, eles iam trabalhar, né, nas propriedades, em muitos casos até nas cidades, tá certo? E eles vão ocupar os lugares aí dos plebeus e dos clientes, tá certo? Eles ocupando, esses plebeus aí, eles vão ficar sem emprego. Se eles ficam sem emprego, eles ficam sem dinheiro. Se eles ficam sem dinheiro, eles não podem fazer suas compras. Se eles não podem fazer suas compras, eles vão ficar com fome, tá certo? E aí vai gerar, claro, uma crise social muito grande em Roma, tá certo? Então eles vão perder trabalho, né? Eles vão sofrer com o aumento do custo de vida, vai aí ter muitos impostos, as mercadorias vão ficar mais caras, tá certo? Então tudo isso aí tem muita relação, tá bom? Então, expansão territorial, aumento de escravizados. Aumento de escravizados, desemprego dos plebeus e clientes. Desemprego dos plebeus e clientes vai gerar fome, vai gerar desemprego, vai gerar crise. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida aí é só falar, tá bom? Vou deixar a atividade aqui no chat, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.